você que está na sua casa também, para uma rápida meditação da Palavra de Deus, que é o nosso propósito aqui esta noite. Propósito juntos, estamos aqui falando na Palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de terça-feira do crente movido pela Palavra, e com certeza você, meu querido irmão, querido irmão que aqui está, com certeza tem esse objetivo na sua vida, que é deixar com que a Palavra de Deus possa fluir em vosso coração, assim como você que está em casa, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, que está nesse momento, com certeza, junto conosco, reunido com a sua família, os filhos, a esposa, o esposo, nesse momento em que reserva, não pode estar aqui conosco, mas está aí no seu lar, unido, cultuando ao Senhor Jesus junto conosco. Vamos abrir a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, o versículo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de 22, nós vamos ler nesta oportunidade, nos versículos da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 22, vamos iniciar aqui fazendo uma leitura da Palavra de Deus para uma rápida meditação nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a Palavra de Deus: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passamos para outra banda do lago. Ou, em algumas Bíblias diz: Passamos para o outro lado. E partiram. E navegando ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia de água, estando em perigo. E chegando-se a ele o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Meus amados, este é um texto conhecido pelos irmãos, principalmente os pregadores da Palavra de Deus, leitores da Bíblia. Com certeza o Senhor já tem dado uma revelação desta palavra a cada um de vós, que tem esta convicção de que a palavra de Deus é revelada na sua vida. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos em breves momentos, para juntos meditarmos a palavra do Senhor nosso Deus e chamarmos a atenção em um tema que é importante para a nossa vida espiritual. Todos nós, cristãos, que aceitamos Jesus como Salvador, nós fizemos parte de um projeto divino, fizemos parte do ID, quando Jesus diz: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus de várias formas, com os dons que o Senhor tem dado a
cada um de nós, que são dons diferenciados, mas precisamos entender que o Espírito Santo é o mesmo. Os dons são diferentes, mas o Espírito que guia é o mesmo. Alguns têm uma facilidade de interpretação, o dom da palavra, outros já têm o dom de cantar, afinadíssimo, de louvar ao Senhor com seus cânticos. Alguns têm dom da poesia, de composição, outros têm o dom do evangelismo, de levar as vidas um evangelho de arrependimento. Outros têm dom de trazer as vidas para receber a palavra de Deus na sua casa, na casa de Deus. Enfim, são dons diferenciados. Outros têm o dom da oração. Não é verdade que na realidade nós precisamos orar, o crente precisa orar, mas tem gente que tem aquele dom. Tudo isso faz parte do chamado divino, e tudo isto nos objetivos do coração de Deus é para implantar o seu reino nesta terra. Então eu e você temos uma incumbência, não é por sermos pastores, evangelistas, diáconos, auxiliares, presbíteros, ou por termos um cargo na igreja, uma liderança de departamento, não. Todos nós temos uma incumbência de Deus, de mostrar a alguém o amor de Deus, e arrancar esta vida das mãos do inimigo e livrá-la do inferno, da maneira ou dom que Deus nos deu, porque nós somos obreiras que trabalhamos para o reino do Senhor Jesus. Mais uma vez repito, cada um da sua forma, mas é assim que Deus trabalha. Eu sempre digo que nós somos como uma corrente. O que eu não sei você sabe, o que você sabe, o que você não sabe eu sei, e assim nós vamos nos encaixando, e quem ganha com tudo isso é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus nesta terra. Mas o que eu queria nesta palavra, como disse, você pode ter uma interpretação, uma revelação dessa palavra, uma palavra que espelhe muitas mensagens para que a gente possa externar aos ouvintes, aos nossos irmãos, desde que seja revelado de Deus. Mas eu intitulei este pensamento de hoje aos nossos irmãos que estão aqui e aos que estão em casa, chamado Decisão que tem desafio, ou a decisão também tem um desafio. O Evangelho de Lucas fala de Jesus da Galileia dos gentios, e aqui está falando quando Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira-mar, no mar da Galileia. Uma grande multidão, como de costume, se aglomerava ao seu redor, fazendo com que ele teve que subir em uma barca, e desta barca ele ensinava o povo. Ele em cima de uma barca e o povo lá na areia, ouvindo os seus ensinamentos. E ele retornou, depois de alguns acontecimentos, a sua pregação em forma de parábolas, usando comparações próprias do seu tempo, para que o povo pudesse entender a sua mensagem. Falou do semeador, da semente e da qualidade da terra que recebe,
falou da lâmpada que deve clarear a escuridão e não ficar covardemente escondida. Falou do grão que, assim como o reino de Deus nas nossas vidas germina, cresce sem que percebemos, tal qual também falou do pequenino grão de mostarda que se torna o maior das hortaliças. Mostrou a todos a importância de uma alma naquele momento em que ele manifestou que precisava terminar os seus ensinamentos. Depois ele ia atender os seus parentes que estavam à sua procura. Nesse momento não é que ele estava desfazendo a sua família, quando ele disse que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu pai. Não, ele estava manifestando que ele precisava era terminar o seu ensinamento àqueles necessitados que precisavam. Mas o que queremos estudar hoje, nesta palavra, está aqui no quinto contexto, no capítulo de número 8, que envolve 7 contextos. E no quinto contexto nós vamos ver que aonde o Senhor fala o texto nos conta uma história de um momento em que os discípulos passaram com Jesus navegando no mar da Galileia. E aqui também nos mostra, e é isto que nós queremos falar, que uma decisão tem forma de vida. Com certeza, quando Jesus tomou aquela decisão junto com os discípulos, porque a Bíblia diz que ele fez um convite, dizendo: passamos para o outro lado do lago, passamos para o outro lado. Era um convite que Jesus fazia, e nós vamos ver que depois que passa toda a história da tempestade que nós lemos aqui, nós vamos ver que quando Jesus chegou em Canaã, Jesus encontrou uma grande necessidade de um canareno que estava terrivelmente endemoniado. Nota-se que havia uma necessidade, e Jesus, deixando aquela multidão, não é porque ele estava cansado, porque na história mostra que ele cansou, porque seguramente estava o dia inteiro ali pregando. Ele estava em uma barca, a barca não tem um equilíbrio, e com certeza castigava o físico de Jesus, porque estava dentro do mar. E a Bíblia diz que no momento que ele entrou no barco, ele entra porque ele vê do outro lado uma grande necessidade que precisava ser atendida. Mas devido ao seu cansaço físico, diz a Bíblia que ele adormeceu na proa daquele barco. E no meio do mar, que segundo os historiadores tinham 9 quilômetros de remo, 9 quilômetros para passar ao outro lado, enquanto Jesus descansava, houve uma grande tempestade. O vento soprava no mar e o mar castigava o barco. Nota-se que estamos falando de homens acostumados com o balanço do mar. Estamos falando de homens que seguramente já passaram por momentos como este, porque alguns deles eram pescadores, e todo pescador tem história no meio do oceano, no meio do mar, para poder contar. E nós estamos vendo homens experientes que poderiam resolver a situação se não chegasse aonde chegou,
a ponto de eles desistirem de tentar com as suas forças humanas, e foram despertar Jesus. Nota-se que quando eles despertam Jesus, eles repetem 2 vezes: mestre, mestre. Esta palavra repetida já está nos demonstrando o desespero dos discípulos quando eles despertaram Jesus para poder contar para Jesus a situação. Mas também a maneira que eles se dirigiram a Jesus também nos mostra o tamanho do desespero deles. Eles chegaram, primeiro chamaram de mestre, 2 vezes repetido. Isto quer dizer o desespero que eles tinham: mestre, mestre. E também a maneira que eles se dirigiram a Jesus, dizendo: não vês que estamos perecendo? A Bíblia diz que Jesus levantou e simplesmente ordenou para que o vento parasse e para que o mar se acalmasse. Claro que os discípulos começaram a perguntar-se entre si, mas na sua admiração, que nós precisamos entender o momento, na admiração e também na sua alegria, porque imagina você desesperado e a solução vem de imediato. Entra uma alegria de tal forma que você às vezes não sabe nem o que dizer, não é verdade? E o que chamou a atenção deles, embora eles conhecendo os mistérios de Jesus, como eles andavam com Jesus, eles sabiam que Jesus era poderoso para tal coisa, e começaram a comentar entre si, dizendo: quem é este que o mar e o vento, ele ordena, ele manda e simplesmente obedece? Aleluia. Em outras palavras, não existe alguém como este. Em outras palavras, já viram alguém como este? Não. Quem é este? Mas o que eu queria nesse momento, irmãos, me basear para aqui transmitir aquilo que está no meu coração, exatamente dentro desse contexto, o que teríamos aqui, como disse aos irmãos, uma larga instrumento de interpretação para poder passar aos irmãos. Nós poderíamos estudar que aqui o primeiro passo da conquista de uma decisão é a obediência. Nós poderíamos estudar também que mesmo sendo obediente, não estamos livres de passarmos por tempestades. Poderíamos estudar também que mesmo com Jesus no nosso barco, isto quer dizer nas nossas vidas, estamos expostos às agruras ou às agruras da vida. A diferença de tudo isto é que Jesus está conosco. A diferença de tudo isso é que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Poderíamos estudar também o exemplo da obediência da natureza. Vento e mar lhe obedecem. Poderemos estudar também que quando clamamos, Ele nos ouve, porque bastou o clamor dos discípulos, e Ele ouviu e atendeu. Poderíamos estudar também que quando Ele nos chama, porque a sua chamada nas nossas vidas tem um objetivo. Isto quer dizer, você que o Senhor Jesus chamou primeiro para o seu reino, depois para uma função, pode ter certeza que primeiramente isso é um objetivo do coração de Deus, e segundo, para atender uma necessidade de Deus. Ninguém faz nada para o reino dos céus nesta terra sem um objetivo.
Às vezes você olha, mas eu tenho um trabalho tão pequeno na igreja, é tão simples, mas esse objetivo simples saiu do coração de Deus, e mais cedo ou mais tarde você vai entender que você está atendendo uma necessidade de Deus. Algo vai acontecer através daquilo que você está fazendo para o reino de Deus nesta terra. Por isso, irmãos, eu queria me deter aqui em um desafio. Nós poderíamos usar a Bíblia aqui, de tantos homens que tiveram um desafio tão grande na vida, depois que eles disseram sim para Deus, depois que eles entregaram-se a sua vida para Deus, e depois que eles aceitaram os desafios de Deus para trabalhar para o reino dos céus. Mas eu quero me deparar um pouquinho aqui em um profeta chamado Jonas, que muitos intitulam o profeta Fujão. Eu não quero de maneira nenhuma hoje adentrar sobre a fuga de Jonas. Eu quero comentar um pouco com os irmãos, falar um pouco com os irmãos, nesses minutinhos que me restam, sobre o desafio da sua decisão, o desafio da sua chamada. Porque, em primeiro lugar, quando o Senhor chamou Jonas, ele disse assim: Jonas, preciso que vá a Nínive. Preciso que você vá a Nínive e profetiza, prega contra ela. Isto quer dizer, prega contra o que eles estão fazendo, prega contra os seus males. Deus está demonstrando que a sua pregação era uma manifestação de uma solução para aquele povo, embora a ira de Deus já tinha se acendido contra aquele povo. Mas Deus estava querendo dizer para Jonas, na sua chamada: Jonas, prega, porque eu quero ainda dar uma saída para eles. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão que está aqui, minha querida irmã, e meu irmão que está em casa, Deus, antes de agir, Ele sempre dá uma saída. Ele sempre manifesta uma saída, para que eu e você podemos entender que nós precisamos estar dentro dos seus princípios, caminhar nos seus caminhos estabelecidos por Ele, porque o objetivo de Deus é um dia eu e você estiver com Ele nos céus para todo sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, falando de Jonas. Jonas era da cidade de Gaté-Éfer, ou Gatéfer, como queiram. Era uma cidadezinha muito simples e pequena, a 6 quilômetros de Nazaré e a 430 quilômetros de Jerusalém. Por que eu digo isso? Porque era uma das menores tribos de Israel, a tribo de Zebulon. A cidade de Gatéfer, ou Gaté-Éfer, como queiram, era uma cidadezinha tão pequena, tão difícil de ser vista. Mas quando Deus quer e precisa de alguém, Ele te vê aonde você está. Não interessa se você senta no último banco da igreja, não interessa se você está num lugar tão longínquo, não interessa se você está, quem sabe, longe dos olhos dos líderes da igreja, mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele te chama aonde você está.
Ele precisa de você, não interessa onde você estiver, se alguém está vendo ou alguém não está vendo, mas quando chegar o momento, Ele te levanta, Ele te exalta, Ele faz de você aquilo que Ele quer, porque o Senhor Deus trabalha desta maneira. Ele foi a uma cidade tão pequena, tão insignificante, mas Ele escolheu um profeta para uma tarefa tão difícil, para um desafio tão difícil. O desafio de Jonas era levar a mensagem a um povo, muito simples, levar a mensagem a um povo. Quantos profetas fizeram isso? Só que o desafio de Jonas era levar a mensagem a um povo famoso, e a fama deles não era por crescimento, por prosperidade, não era por estar em um lugar de melhores condições, no lugar dos sonhos, não. A fama deles, primeiros, era de maldade, homens e mulheres más, que tinham prazer na maldade. Nota-se, queridos irmãos, que eles tinham prazer em decapitar os seus inimigos que eles venciam, e eles, como prêmio, eles faziam pirâmide com os crânios, com as cabeças dos seus inimigos. Eles também crucificavam e empalavam os prisioneiros. Sabe o que é isso? Crucificação, nós sabemos, mas também empalavam, e também, o senhor sabe o que é isso? Espetavam os seus inimigos, espetavam pela parte de baixo e saía no ombro, e deixavam como a crucificação, morrendo a língua, em praça pública, em lugares onde o povo passava e aplaudia. Eles também tinham o costume de arrancar os olhos dos seus inimigos e esfolavam vivos. Isto quer dizer, eles arrancavam a pele enquanto a pessoa estava viva, cegavam, arrancavam os olhos e depois eles iam esfolando, tirando a pele. Jonas precisava levar uma mensagem de arrependimento para esse povo. Muitas vezes nós criticamos Jonas, que não é o nosso tema, de fujão, mas vamos pensar um pouquinho como ser humano. Estamos falando de alguém que precisava ir em um lugar como esse, levar uma mensagem ao contrário de tudo que eles faziam. E isso era costume, era como se fosse cultura deles. Era normal dentro do seu país. As autoridades aplaudiam, desde as crianças até o ancião aplaudiam. Agora você chega lá dizendo para eles que tudo isso está errado. Agora você chega lá dizendo que eles precisam se arrepender. Imagina, eles faziam isso com os profetas. Vamos trazer para os dias de hoje. Eles faziam isso com os pregadores que pregavam ao contrário dos seus deuses. Diz a história, mas não podemos provar isso, que eles tinham um Deus que metade era homem ou mulher, que a outra metade era peixe. E uma das coisas da aceitação de imediato foi porque os homens viram o peixe vomitar Jonas na beira do mar. E isto foi uma estratégia de aceitação, porque eles diziam: o Deus trouxe um profeta, vamos ouvi-lo. Mas isso é apenas analogia, apenas estudo. O que nós precisamos nos deter, para mim e para você, querido irmão que está em casa, e nós que estamos aqui, é que toda decisão tem um desafio, não interessa qual seja ela, porque a princípio a Bíblia diz assim, já começa por aí:
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Isto já está sendo dito devido à circunstância que vamos enfrentar. Porque primeiramente, o inimigo, ele não vai ficar sentado vendo você atender o chamado do mestre na sua vida. Porque todo chamado de Deus nas nossas vidas vai tornar-se uma guerra. O inimigo vai levantar-se para tentar impedir que eu e você conseguimos alcançar o objetivo de Deus nesta terra. Porque o maior desafio de Satanás é tentar impedir que eu e você não alcançamos os objetivos de Deus nesta terra. Mas deixa eu dizer para você que nós servimos um Deus poderoso, que pode tudo, um Deus que tem poder, é vencedor, e Paulo escreveu, o apóstolo escreveu na Bíblia dizendo que nós somos mais do que vencedores, portanto o nosso Jesus é vencedor. Creia que você também é vencedor, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Jonas, porque nas suas palavras nós vamos ver, não existia nação que não queria ou que não desejava que este povo fosse exterminado da terra. O coração de Jonas, isso dá para notar pelas suas palavras, assim como também as nações que tinham medo desse povo pela sua maldade, porque eles tinham um exército poderoso, um exército maldoso e poderoso. Eles queriam que este povo fosse exterminado da terra. Era um povo carniceiro, cruel. Mas Deus não olha assim, irmãos. Deus olha para você, para mim, para o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Deus sempre espera de nós uma decisão de servir. Nós olhamos a maldade dos homens, nós estamos vendo a corrupção dos homens. Os homens são maus, ferem a Deus. Muitas vezes Deus tem que corrigir. E se você não sabe, precisamos entender que tudo é permissão de Deus. Estamos vivendo baixo a uma correção de Deus. Mas a maior alegria de Deus é ver o arrependimento do ser humano, porque Ele nos vê com a sua imagem e a sua semelhança. E o melhor de tudo isso é que Ele tem nos chamado, e eu falo nós cristãos salvos, crentes, que temos o Espírito de Deus na nossa vida, Ele tem nos chamado e nos incumbido, enquanto Ele não voltar, para buscar os seus, aqueles que entregaram o seu coração para Ele. Enquanto Ele não vir nos buscar, estamos incumbidos de implantar o reino de amor, o reino do Senhor Jesus, o reino do arrependimento nesta terra. E Ele chamou eu e você para isso. Mas esta decisão de cumprir este chamado tem desafio. Eu quero ser rápido aqui para mostrar aqui os desafios que Jonas precisou passar. Depois da história que você sabe, o primeiro desafio que ele precisava passar era as notícias que ele ouvia, as notícias que o povo trazia. Povo de Nínive. Quem é Nínive? Com certeza foi pesquisar, ou com certeza a história já andava de uma maneira ou de outra, não sei como eram as notícias na época, se eram os corredores que traziam, mas ele ouvia que este povo era mau, ele sabia que este povo eram carniceiros, ele
Ele sabia que esse povo não tinha piedade de ninguém. Imagina de um profeta, pregador, que ia com uma mensagem diferenciada, com uma mensagem de mudança, mas ele precisava passar por cima de tudo isso. Aí, queridos, sabe o que o Espírito Santo nos diz nos nossos dias de hoje? O que nós estamos ouvindo? As notícias são piores e cada vez mais piores. O que ouvimos hoje é pior que ontem, e vamos nos preparar para ouvir amanhã as notícias pior que hoje. Mas o Espírito Santo está dizendo, o Senhor Deus está dizendo para nós hoje, para mim e para você que está em casa: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus não muda. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Não vamos ficar alicerçados nas notícias. Vamos cumprir aquilo que Deus nos determinou. Vamos cumprir os objetivos de Deus nesta terra. Mas não vai dar. Estão anunciando que vai cada vez ficar pior. A gente sabe. Mas se Jesus estiver no teu barco, a hora que Ele quiser, Ele levanta e diz: acalma-te, aquieta-te, e você vai navegar e vai chegar ao outro lado, porque do outro lado tem um objetivo para você alcançar, e esses objetivos não é teu, esses objetivos é de Deus, tenha certeza disso. O segundo desafio é passar pelas tempestades da vida. Muitas vezes essas tempestades balançam o barco, sacode. Quantas vezes você que adentrou o barco, que está navegando rumo à Canaã celestial, quantas vezes esse barco foi balançado? Muitas vezes você foi jogado para fora desse barco, e às vezes por alguém que você nem esperava. Mas deixa eu dizer para você, o barco vai balançar, porque as tempestades vão se levantar. Às vezes a tempestade da enfermidade, às vezes a tempestade da falta do recurso, às vezes a tempestade da calúnia, da mentira, do engano. Mas se Jesus estiver no barco, fica tranquilo, porque Ele tem poder sobre tudo isso. Não deixa Jesus sair da tua vida, ou Ele não sai, é você que expulsa Ele. Mas segura na mão do Senhor Jesus, porque passe pelo que passar, não interessa o tamanho da tempestade, o barco vai balançar, parece que vai virar, parece que vai desmontar, parece que você vai ficar aí como um náufrago. Não vai ficar. O teu barco está debaixo da mão do Senhor Deus, e Ele não te abandona, Ele está com você, e Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Terceiro desafio de Jonas: ventre do peixe. Ventre, vamos trazer para a nossa lição um lugar de angústia. Pensa, você num lugar angustiante. Quantos momentos de angústia você passa? Quantos momentos angustiantes passamos na vida? O lugar de solidão é só você e ninguém mais. Parece que você olha para os lados, os seus irmãos estão sendo abençoados, mas você parece que não. Parece que você está tão sozinho que os teus amigos parece que não te veem. Os irmãos da igreja parece que não te vê. O pastor parece que não te vê. O teu líder, que parece que estava sempre com você, parece que não te vê. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: não desfaleça no vento, porque muitas vezes Deus está usando este vento, este momento seu e só seu, para um despertamento na tua vida, para uma preparação na tua vida, para que você possa se levantar mais forte do que era antes. Porque muitas vezes a oração vai embora, o jejum vai embora, a leitura bíblica vai embora,
puder. Parece que começamos a terceirizar o que é de Deus, em vez de atendermos como foi lido aqui a palavra. As coisas de Deus estão acima de tudo, porque o Senhor é Deus que abençoa e a palavra dele é fiel. E muitas vezes temos que entrar no vento para poder nos despertar. Quem sabe hoje nós estamos vivendo no vento, baixo de decreto. Ouço de muitos irmãos que dizem assim: que saudade de estar com esta casa cheia, que saudade daqueles cultos pentecostais. Isso que faz 30 dias, não é isso? Daqueles cultos pentecostais, onde a glória de Deus é contagiante, onde, querido Jefter, você levanta para cantar um corinho, o Espírito de Deus começa a se manifestar na vida dos irmãos. Que saudade! Ei, estamos vivendo, quem sabe, no vento, mas é hora de calor, é hora de nos despertarmos. E quero dizer, porque já repeti aqui, queridos irmãos que estão aqui, e você que está em casa, não seremos mais o mesmo. Eu tenho convicção que não vamos ser mais o mesmo. Quando tudo isso findar, vamos ter convicção de que precisamos de Deus como nunca, de que a necessidade que estamos vivendo é uma permissão divina para nos despertarmos e nos levantarmos ainda com mais força para dizer a este mundo que Jesus está voltando. Efésios capítulo de número 4, 5 e versículo de número 14 diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, porque é Cristo que te esclarecerá. É Cristo e ninguém mais. Quarto desafio diz assim: o quarto desafio de Jonas era consequência da sua desobediência, porque ele mudou o seu destino. Tinha melhores notícias. Tarsis, as notícias de Tarsis eram diferenciadas, era diferente. Eram notícias que qualquer um queria receber, e qualquer um queria ver, e qualquer um queria ter. Então ele mudou o seu chamado. Toda desobediência traz consequência, irmãos. Nós precisamos entender isso. Mesmo se nós estivermos com a nossa razão, repito, mesmo se estivermos com a nossa razão, mas se nós usarmos a desobediência para solucionar a nossa necessidade e o nosso problema, as consequências vão vir. Porque se a lei da semeadura não adianta. Desobediência são armas do diabo, não de Deus. Desobediência é arma do inimigo, não de Deus. E quando a gente usa, embora, quem sabe, na nossa razão, mas eu estou fazendo bem, as consequências vêm. Jonas precisava passar por esse desafio, mas ele precisava também ter arrependimento, mesmo lá no ventre do peixe, mesmo lá sozinho, mesmo no lugar de solidão, mesmo no lugar da angústia. Só tinha um remédio chamado arrependimento para que pudesse mudar tudo isso. Os céus estavam fechados, com angústia, com a solidão, com as queixas, com a desobediência. Mas quando ele usou o arrependimento que move o coração de Deus, o céu se abriu sobre ele. E o Senhor ouviu o seu clamor lá no ventre do peixe. E a Bíblia diz que o peixe lhe vomitou na beira daquele mar. Glória a Deus por isto, porque esta arma que ele precisava levar àquele povo era uma palavra de arrependimento. Mais uma vez repito, o arrependimento move o coração de Deus, abranda o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus está virado.
A ira de Deus era muito forte contra aquele povo. Deus estava enojado. Aquele povo era abominável. Abominação quer dizer nojo. Deus tinha nojo. Mas mesmo assim, o arrependimento mudou toda a história daquele povo. Basta nos arrependermos dos nossos maus, nos arrependermos dos nossos pecados, porque Deus é poderoso para perdoar. Quinto desafio de Jonas: ter que passar por cima da sua própria vontade. A vontade de Jonas não era de maneira nenhuma livre. Naquele momento a sua vontade era Tarsis ou em casa, na sua pequena cidade, pequenininha, mas era a sua cidade, calma, aconchegante. Se tivesse que viajar, então vai para Tarsis. Mas não, o objetivo de Deus não era Tarsis. O objetivo de Deus era Nínive. Qual o objetivo de Deus para a tua vida? Será que você, querido irmão, que está em casa, já pensou nisso? Qual o objetivo de Deus para a sua vida? Ou você mesmo está traçando os seus objetivos? Jonas precisava passar por cima das suas ideias. Jonas precisava passar por cima do seu querer. Irmãos, nós somos seres humanos. O nosso querer não é nem estar aqui hoje. Com certeza qualquer um de nós tinha algo muito mais cômodo para estar com essas cadeiras, embora sejam cômodas. Quem sabe queríamos estar reunido com a família, apenas isso. Quem sabe você que está me ouvindo tinha algo para fazer, mas você está ali na frente do seu computador, junto ao seu celular, porque você está interessado nos objetivos de Deus, na vontade de Deus, nas ideias de Deus. Você está interessado no que sai do coração de Deus, e tenha certeza que o Senhor Deus vai manifestar a sua recompensa, porque a Bíblia diz que Ele há de recompensar até a nossa adoração. Ei, que coisa linda! É gostoso adorar a Deus, mas Ele vai nos recompensar até pela nossa adoração. Vê que Deus nós servimos. Por isso vale a pena passarmos por cima da nossa vontade, das nossas ideias, para atendermos à vontade de nosso Deus. Sexto e último, para encerrar, o desafio entre Nínive e Tarsis. Tarsis, vamos começar com Tarsis, um lugar exótico, um lugar que era o sonho de todos, lugar de aventura, lugar onde nasceu o idealismo romântico, um lugar de sucesso para qualquer um. Não interessa que tipo de pessoa era, mais sábio, menos sábio, se tinha ou se não tinha, chegou em Tarsis, era lugar de sucesso, era lugar de crescimento, não tinha crise. Tarsis tinha o seu canto natural. É mais fácil irmos para Tarsis, é mais fácil quando a nossa chamada é para Tarsis, para lugar onde tem tudo, para lugar onde não tem sofrimento, para lugar onde você não vai encontrar oposição, para lugar onde você só anda, como diz o popular, só deslincha, só vai, não vai encontrar obstáculo nenhum, e ainda vai ter os seus momentos de prazer, seus momentos de alegria, ainda vai ter a oportunidade de desfrutar as coisas boas. Mas e quando o Senhor Jesus te chama para Nínive?
um lugar perigoso, uma cidade enganosa, um lugar que os sonhos viraram pesadelos, onde ninguém queria ir. Muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e conseguimos enxergar as bênçãos dele apenas. Ele está prosperando, ele está crescendo, e às vezes nós damos lugar, desculpa a minha palavra é tão forte, mas nos associamos ao inimigo e queremos impedir as bênçãos de Deus na vida do nosso irmão, porque parece que nós não estamos recebendo. Ei, caminhe um pouco mais, não volte atrás, vença os desafios, passe pelos obstáculos, mas faz tanto tempo que não interessa, caminhe um pouco mais, mas faz quantos anos, não interessa, ande um pouco mais, porque daqui a pouco você vai estar do outro lado, cantando o hino da vitória. Creia nisso e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo.